Bom, então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Para mim é uma honra poder estar falando para filósofos, né? Eu tenho interesse em história e filosofia da física, mas eu sou um diletante. Minha formação é em física teórica, eu nunca estudei filosofia. Eu leio bastante coisa, mas eu não tenho uma formação em filosofia. E talvez o meu interesse, né? Só para comentar por que eu gosto de filosofia, por que eu gosto de história da física, é porque, na verdade, eu acho que é impossível nós entendermos física sem entender os questionamentos filosóficos que levaram a muitas das questões, né, que ajudaram a construir a física que nós temos hoje. Também a história, entender o desenvolvimento histórico das ideias da física, e são ferramentas muito importantes no ensino, né? Nas minhas aulas, eu sempre trago esses elementos para os alunos, que eles gostam bastante, porque, na verdade, quando a gente estuda física pelos livros didáticos, a gente recebe a coisa pronta, filtrada. E é importante que eles vejam que, muitas vezes, os caminhos, né, para chegar a certas teorias, a compreensão da natureza, são muito tortuosos. Então, o que eu vou falar para vocês um pouquinho é sobre o Max Planck, né, também como é do interesse dele, por que ele e outros físicos como Einstein e Heisenberg tinham essa ligação tão forte com a filosofia. E para isso eu vou me basear em, digamos, basicamente três obras, né, 3 livros, que é esse primeiro livro do professor Dieter Hoffmann, um colega meu. Não está mudando aí, né, a página, acredito. Eu Não mudei está aqui, vocês mudando que não, estão vendo a mesma. professor. Tá, então eu já sei qual que é o problema. Só um minutinho, vou fazer o seguinte, eu tive esse problema outro dia, agora eu sei como é que é. Só um pouquinho. Bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo agora fazer isso funcionar um pouquinho melhor. E basicamente o que eu vou fazer, né, é usar 3 livros, né, que são bastante interessantes, que é essa biografia do Planck, que foi escrita pelo Dieter Hoffmann, que é um colega meu, um amigo, na verdade. Ele é físico especializado em história da física, principalmente em história da física em Berlim, né? Ele é um berlinense e é a pessoa que mais conhece a história da física do ponto de vista institucional, como é que as instituições foram aparecendo, tudo mais. Esse outro livro é um livro também que ele organizou, e eu contribuí com um capítulo por esse livro, que é sobre a postura do Max Planck com relação à física moderna, né? Então é um livro em alemão, na verdade. Todos esses livros que eu estou mostrando são em alemão. E, por final, esse último livro aí, que na verdade é um catálogo de uma exposição que foi em 1997, né, os 50 anos da morte do Planck. Ele morreu em 47, em que eles juntaram vários documentos sobre a vida dele. E eles têm uma transcrição muito bonita, na verdade. Em 42, eu vou comentar um pouquinho, foi feito gravou-se um filme com o Planck, em que ele falava um pouquinho sobre a vida dele. E esse livro aí, mais à direita, ele traz uma transcrição dessa fala. Depois, no final da palestra, eu vou colocar o link no YouTube para vocês. Obviamente, o vídeo é em alemão, mas se você clicar no botãozinho lá do caption, ele vai traduzir, né, o texto em inglês. Então, para quem não fala alemão, é possível também ver o Max Planck falando, né, sobre um breve resumo da história da vida dele, com as legendas em inglês. Então, para que a gente comece a entender um pouquinho, né, eu queria só compartilhar uma outra tela aqui com vocês, que é mais ou menos tentar situar o Max Planck nesse quadro aqui, né, que é o quadro, vamos dizer, do que a gente conhece hoje, tem da física, né? Então, nós temos
aqui de um lado a física clássica, que envolve já desde Newton, as leis da gravitação de Newton, cosmologia astrofísica no sentido daquilo que se sabia de cosmologia em astrofísica no século 17, 18, depois 19, né? Temos, obviamente, Maxwell, o eletromagnetismo e um capítulo muito importante que é a termodinâmica. Já passando aqui para o início do século, final do século XIX, início do século XX, nós estamos, então, nós vamos ter a relatividade de Einstein, nós vamos ter a física quântica, né, que vai hoje, né, se estende até aqui o modelo padrão da física de partículas, né? Temos a relatividade especial, temos também a relatividade geral de Einstein, e temos aqui o que seria o futuro, gravidade quântica, energia escura, são essas várias questões, teoria de cordas, teoria quântica de gravitação de loops, esse tipo de coisa. Mas, basicamente, o Planck ele se encontra, historicamente falando, nessa transição da física clássica para a física moderna. E ele é, portanto, uma pessoa, né, que teve um pé mais na física clássica, ele nasceu em 58, então toda a formação, quando em 1900, quando ele veio com a radiação do corpo negro, ele explicou a radiação do corpo negro, ele já tinha 42 anos, e essa formação dele em física clássica, ele foi aluno do Helmholtz, foi aluno do Kirchhoff, de uma certa maneira fez com que ele tinha dificuldade em aceitar as novas teorias, né? A gente nunca pode esquecer que existe todo um contexto da formação cultural dele, que vem da Alemanha, do Império Alemão, e politicamente falando, conservador, esse tipo de coisa. Então, até o final da vida dele, depois eu vou mostrar para vocês uma fala dele, ele tem assim, ele acha que a mecânica quântica não é a palavra final, né, no entendimento da natureza. E, obviamente, nós temos aqui colocado no cantinho, né, isso de uma maneira nenhuma quer dizer que a filosofia não seja importante, mas questões da filosofia. Às vezes a pergunta que as pessoas falam é basicamente a seguinte: se eu olhar hoje para a filosofia, né, com todas as suas possíveis áreas, né, desde a lógica, a ontologia, o utilitarianismo, o determinismo, o empiricismo, epistemologia, a metafísica, todas as coisas, teoria política, fala qual que é a relação que existe, na verdade, entre filosofia e física. Porque quando nós pensamos, principalmente em termos de mecânica quântica, a gente olha, por exemplo, para essa famosa equação de onda, só coloquei aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas só queria mostrar para vocês essa figura aqui. Basicamente, o que essa figura está nos dizendo? Olha, isso aí é uma equação matemática, a famosa função de onda do átomo dos elétrons, né, do átomo de hidrogênio, e essa fórmula aqui, que, obviamente, se alguns de vocês não conhecem, não precisam ficar preocupados, né, não vai tornar a vida de vocês melhor ou pior não conhecer essa fórmula. Se nós fizermos um gráfico dessa equação aqui, né, nós obtemos exatamente aquelas figuras, né, que estão representadas aqui, que são aqueles orbitais que nós conhecemos, né, do segundo grau, ao orbital S, P, D, F. Né? O que eu quero dizer com isso é que nós temos uma teoria que ela é matematicamente tão precisa, de todas as teorias da física, a mecânica quântica, aquela que mais precisamente prevê resultados, né? Coisas na quinta, sexta casa decimal de ordem de precisão. Então a gente fala, como é que uma teoria que seja uma teoria tão exata, dentre todas, a mais exata que nós temos, até mais do que a mecânica clássica, o que isso tem a ver com filosofia? Né? Porque, na verdade, principalmente a partir da mecânica quântica ali, na verdade começou no século XIX, que começou a haver uma separação da física com a filosofia, cada vez mais os físicos foram sendo treinados para fazer conta e publicar papers, sem questionar muito o que aquilo que eles estavam fazendo, aquela física que eles estavam descobrindo, tinha a ver com a realidade realmente, né? E mais os filósofos, de modo geral, a filosofia foi para as outras áreas, né? Então, hoje existe, na verdade, um gap, né, de uma certa maneira, entre a filosofia no sentido, aquela filosofia tradicional que a gente pensa, né, não a filosofia da ciência, mas se você falar para uma vez eu conversei com um filósofo, vocês físicos, vocês não entendem nada de filosofia, né? Eu falei, bom,
Eu falei, infelizmente não, porque houve essa ruptura ao longo da história que fez com que, muito por pressão tecnológica, a física cada vez se afastasse um pouco mais da filosofia. Mas o que é interessante, o que eu quero falar com vocês hoje, é que quando nós vamos para pessoas como Einstein, Planck, Heisenberg, a filosofia ainda era uma coisa muito presente na vida deles, né? Quando eu digo na vida, no trabalho, né? Então, continuando aqui, né? Eu sempre falo para os meus alunos, falo, olha, se você for estudar as escolas da filosofia lá desde o começo, né? Havia três coisas importantes, né? Que os físicos, filósofos lidavam, né? Com logos, a razão, o ethos, né? A moral, a ética e a physis, que era a ciência da natureza, a física. E isso que, de certa maneira, com o desenvolvimento tecnológico, essa parte aqui, que é a terceira parte, o pensamento sobre o que é a natureza, o que é a realidade, ela acabou sendo deixada de lado pelos físicos, que cada vez mais se aprofundaram nas técnicas, nos métodos, na tecnologia, e esqueceram as questões fundamentais. Hoje nós temos um problema na física, e eu vejo no ensino da física de modo geral, que a gente não ensina os alunos a pensarem em questões mais fundamentais, sobre o significado daquilo que eles estão vendo e sobre a realidade. O que a mecânica quântica nos diz sobre a realidade, né? Bom, mas só para vocês terem uma ideia da importância da filosofia na física, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, e falar para vocês de um teorema que é sobre o conceito de massa. Quando eu dou muito aula de relatividade, e quando eu vou explicar aquela relação massa-energia, né, ou mais do que isso, quando eu vou explicar por que a massa depende da velocidade, né, ou como a massa depende da velocidade, né, que é o resultado da teoria da teoria da relatividade especial de Einstein, as pessoas ficam, mas espera aí, a massa é a quantidade de matéria, como é que o corpo, à medida que ele aumenta a velocidade, ele vai ficando cada vez com mais massa, vai tendo mais matéria, né? Eu falei, bom, se tem mais matéria, ele teria que ter os prótons teriam que ficar mais gordinhos, os nêutrons teriam que ficar mais gordinhos. Eu falei, isso não acontece, né? Se você vai para o referencial, e você está junto com a partícula, a massa dela naquele referencial, que é a massa de repouso, ela é invariante. Mas aí fica essa questão, mas como é que a massa depende da velocidade? Daí a gente percebe que as pessoas não sabem, nossos livros não explicam para os alunos qual é o conceito de massa de verdade, né? Então eu falo, olha, existe um livro escrito por um filósofo no século XVIII que diz assim, olha, o primeiro teorema, a massa só pode ser estimada pela quantidade de movimento para uma dada velocidade e em comparação com outra massa qualquer. Traduzindo isso para uma linguagem moderna, o que esse físico estava dizendo é basicamente o seguinte, esse filósofo está dizendo é basicamente o seguinte, falou, olha, se você pegar e fazer a colisão entre duas partículas, né, existe uma coisa que chama-se conservação de momento. Então, traduzindo isso para uma linguagem moderna, ele diz assim, olha, quando você compara duas massas, ou seja, você faz uma colisão entre elas de tal maneira que a quantidade de movimento inicial, que é o produto das massas pelas velocidades delas iniciais, vai se manter, ou seja, depois da colisão, a partícula de massa M1 adquire uma velocidade diferente, ou seja, um delta V1, e a partícula 2 adquire uma outra velocidade, ou seja, um delta V2. Obviamente, o sinal delta pode ser negativo ou positivo, isso não faz diferença, mas o momento antes é igual ao momento depois da colisão. Bom, se isso é verdade, se nós olharmos essas duas expressões, nós podemos cancelar esse lado aqui, esse M1V1 com esse M1V1, e esse M2V2 com esse M2V2, e a gente acaba ficando com essa expressão que zero, né? Aqui fica zero, aqui sobra M vezes delta V1, mais M vezes delta V2. E, portanto, isolando essa equação dos dois lados, a gente chega finalmente nessa expressão aqui, né? Que a razão entre as massas é inversamente proporcional à razão da mudança de velocidade com sinal negativo. E isso sim que é extremamente importante, porque o que essa expressão está nos dizendo é que você está definindo massa
sem apelar para uma coisa extra, fora da física, ou de uma outra teoria, que no caso seria a gravidade. Quando se fala de quantidade de matéria, se associa com peso, se associando com gravidade. O que essa teoria, esse teorema está dizendo? Fala, não, eu preciso definir massa usando os parâmetros da própria cinemática. E você faz isso usando a ideia de colisão. Então, nessa definição aqui de massa, em momento algum se fala de quantidade de matéria. Inclusive, essa é a maneira pela qual se mede massa de partículas elementares, através de colisão. Né? Uma vez que você tem a razão de duas massas, você define uma unidade de massa e mede todas as unidades, né, as outras massas, em função daquela unidade que você definiu. Então, eu sempre começo a aula explicando a ideia de massa para os alunos, colocando essa equação, explicando essa equação, que é uma equação muito simples da cinemática, mas que em momento algum sai, né, vai além da cinemática, fica só dentro daquelas grandezas que são definidas na mecânica, em particular na colisão entre partículas. Agora, quando a gente olha uma definição dessa, e a gente fala, mas quem que definiu isso desse jeito? Na verdade, isso aí está definido nesse livro que chama Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, ou seja, Fundamentos Metafísicos da Ciência Natural, que foi escrito pelo Kant. Né? Então, para a gente ter uma ideia, eu falo, olha, essa definição de massa, que hoje nós não encontramos nos livros, é a definição de massa dada pelo Kant, que é a definição mais apropriada, né? Desculpa, para quando nós queremos discutir o conceito de massa inercial, que é aquela massa que muda com a velocidade. Isso se perdeu nos livros. Como eu falei para vocês, eu dou aula de relatividade, né? Eu já consultei, uso muitos livros para preparar as minhas aulas, eu nunca vi uma explicação que fizesse referência a essa colocação do Kant, que depois foi, no século XIX, foi usada pelo Mach, pelo Saint-Venant, que eram físicos muito conhecidos, que estudaram, né, os fundamentos da mecânica, mas todos se reportaram lá atrás ao Kant. E essa obra é aquelas obras que eu falei, chamadas obras pré-críticas. Né? Então, é interessante notar que quando Kant, né, na sua crítica, na crítica da razão pura, né, ele fala da possibilidade do conhecimento, qual sua abrangência, os limites, o que é possível que nós saibamos, né, ele chega nos famosos Urteile, né, que são os juízos, e ele fala, olha, a física de Newton é baseada em 3 pilares fundamentais: tempo, espaço e causalidade, né, que para ele são juízos sintéticos a priori. Obviamente, eu não preciso explicar para vocês o que é o juízo sintético a priori, né, mas toda física posterior a Kant, nós estamos falando aí basicamente do século XIX, os físicos alemães, né, eles citam Kant, eles falam, olha, espaço e tempo são juízos sintéticos a priori, e o fundamento da mecânica é o princípio da causalidade. Isso é uma coisa que o Einstein depois manteve na teoria da relatividade. A causalidade, basicamente, o que ela é, né? Não é só questão de toda causa, né? Tem um efeito, né? Existe uma relação causal entre dois fenômenos. Pode haver, pode não haver, mas o importante é a questão do determinismo, porque uma teoria determinística, dada as condições iniciais da mecânica, por exemplo, velocidade inicial, posição inicial, você consegue prever onde a partícula vai estar depois de um certo tempo. Então, o princípio da causalidade é extremamente importante. Essa relação da causa e efeito está muito associada à questão do determinismo. Tanto que, né, existe um livrinho, o famoso livrinho amarelo de Heisenberg, né, que eu esqueci de trazer para mostrar a vocês, mas talvez vocês conheçam, que esse livrinho, eu tenho uma edição que é de 79, que chama-se Teoria Quântica e Filosofia, né, em que o Heisenberg, ele diz basicamente o seguinte, tem um capítulo 4 desse livro, que chama Mecânica Quântica e a Filosofia de Kant, né, ele questiona e fala, olha, na filosofia de Kant, a causalidade não é algo empírico e, portanto, não pode ser confirmada ou refutada por experimento. A causalidade é um pré-requisito de toda experiência, que é o juízo sintético a priori. Só assim podemos dar sentido objetivo às experiências.
Como a experiência base e objeto das ciências, toda ciência obrigatoriamente tem que tomar o princípio da causalidade como algo a priori. Causalidade é um instrumento do nosso raciocínio. E daí ele discute que o grande problema da mecânica quântica é que a mecânica quântica, no ver dele, ela não obedece à causalidade, né? Depois houve uma matemática, uma filósofa que discutiu isso bastante, a Greta Hermann, que ela falou, não, a gente precisa entender a causalidade de uma maneira diferente, não como os físicos clássicos a entendem. Mas, basicamente, por que o Heisenberg está dizendo que a física quântica não satisfaz o princípio da causalidade segundo Kant? Porque quando você tem uma função de onda, você tem uma superposição de estados, dado o mesmo sistema físico quântico preparado de uma maneira igual, você consegue prever a probabilidade de estados, mas nunca dizer, olha, esse estado vai sair ou aquele estado vai sair. Então, nesse sentido, ela não é determinística, né? E eu comento com meus alunos, eu falo, o livrinho amarelo de Heisenberg, todo mundo devia andar com ele embaixo do braço, porque é um livro, eu não sei se existe uma tradução para o português desse livro, eu sei que existe para o inglês, mas é um livro importante, fundamental, porque, por exemplo, tem um capítulo, que é o capítulo 2, em que o Heisenberg fala de uma discussão que ele teve com o Einstein em 1926, ou seja, um ano depois que ele tinha lançado a teoria dele, em que o Einstein ficou tão intrigado com a exposição dele, que falou, olha, vamos caminhando até minha casa e você vai me contando um pouquinho das coisas que você falou, porque tem muitas coisas que eu não entendo. E eles passaram algumas horas discutindo, não equações, fórmulas, se estava correto, estava errado, passaram 2 horas, basicamente, discutindo qual que era o significado daquilo, né, que o Heisenberg estava dizendo, né? Daí eles falam de Mach, falam de Kant. Então é impressionante, é uma discussão basicamente do que a mecânica quântica de Heisenberg dizia a respeito da realidade. Eu falo para os alunos, esse livro em amarelo devia ser que nem o livro vermelho do Mao, na época da Revolução Cultural na China, que todo mundo tinha que carregar o livrinho vermelho. A gente deveria estabelecer que todo aluno deveria carregar o livro, aluno de física pelo menos, deveria carregar o livrinho vermelho do Mao, né? O livrinho amarelo desculpa, do Heisenberg, como os chineses na época carregavam o livrinho vermelho do Mao. Mas voltando aqui, né, falando agora do Planck, deixa eu só falar um pouquinho da vida dele, né, para que vocês talvez, imagino que todos sabem, obviamente, conhecem o básico da história do Max Planck, mas tem alguns detalhes que às vezes a gente não conhece, que são muito importantes para a formação dele. Bom, o Planck, desculpa, estou com o Kant na cabeça. O Planck, ele nasceu em Kiel, né, que é uma cidade portuária no Báltico, né, do lado, olhando o mapa da Alemanha, você tem a Dinamarca, do lado direito é o Báltico, do lado esquerdo é o Mar do Norte, e é uma cidade muito importante, porque ela é um porto ela é um fjord, na verdade, então é um porto muito seguro, os barcos entram, né, ali, eles não estão sujeitos a tempestade, esse tipo de coisa. E é um porto diretamente no mar, diferente de Hamburgo, né, que muitas pessoas não sabem, mas o porto de Hamburgo, o Hamburgo fica dentro da Alemanha, e você chega com os navios 60 quilômetros navegando pelo rio Elba, né? Então, Kiel era uma cidade muito importante, e o Planck, ele era de uma família de juristas, teólogos e filósofos. Só com relação ao nome dele, eu esqueci de importante, o nome dele de batismo é Karl Ernst Ludwig Marx Planck. Esse Marx aqui não está errado, não, né? Ele realmente foi batizado desse jeito. É que Marx, em alemão, é o equivalente ao Marcus, nosso Marcos, né? O Marcos do latim, né? Então, a versão alemã de Marcos é Marx. Só que a pronúncia de Marx, ela é muito parecida com o nome Max, com M-A-X. A diferença é só que no um o A fica longo e no outro o A o som é curto. É Marx e Max. E o Max Planck, ele, a partir dos 10 anos de idade, ele começou a assinar o nome sem o R, né? E existe uma coisa curiosa, interessante em alemão, que você tem um nome que geralmente é dado para que é o nome do avô paterno, mas o nome do avô, mas o nome do tio, são mantidos os nomes tradicionais na família, para que esses nomes não se percam, mas você sempre tem um chamado Rufname, que é
aquele nome pelo qual você é chamado. É como às vezes nós temos um nome duplo, né? E, tipo, eu tenho 2 nomes antes do meu sobrenome, mas todo mundo me chama pelo primeiro nome, ninguém usa o meu segundo, né? Então, esse meu primeiro nome, Silvio, seria o Rufname, né? O nome com o qual eu sou conhecido. Então, na verdade, ele, a partir dos 10 anos de idade, em 68, ele começou a assinar Max, né? Que era o nome com que a família o chamava, e virou Max Planck, né? Mas, de novo, ele era de uma família, e isso a gente precisa entender, uma família de acadêmicos, né? O que significa que ele, seguindo a tradição alemã, que era extremamente elitista, isso mudou bastante nos dias de hoje, mas de certa maneira continua. Se você for filho de acadêmicos, e por acadêmicos se entende na Alemanha pessoas que têm uma formação superior, um curso superior, as suas chances de fazer um curso superior são muito grandes, né? É muito mais fácil hoje filhos de acadêmicos irem para a universidade, ou seja, pessoas que estão na universidade, os pais também foram para a universidade, né, do que pessoas cujos pais não foram para a universidade, então, normalmente os filhos acabam não indo para a universidade. Isso mudou bastante hoje, mas ainda é uma coisa bastante característica da Alemanha. Isso veio do fato de que, quando você está terminando o ensino básico, no 4º ano, a escola seleciona, existem 3 tipos de ginásio, colégio, ensino médio, que são 2 profissionalizantes e um preparatório para a universidade. Isso, até a decisão é feita quando as crianças têm 10 anos de idade, basicamente. E daí o que acaba acontecendo é que, obviamente, crianças que têm um background familiar de pais que foram para a universidade, eles têm acesso, eles vivem num ambiente em que eles são expostos a bibliotecas, a música, a visitas a teatro, visitas a museus, esse tipo de coisa. Então, acaba se refletindo na formação das crianças, em função dos pais, esse academicismo, por assim dizer. E o pai do Planck, ele era professor de direito. O Planck ele nasceu em Kiel, mas com 10 anos mais ou menos, um pouquinho depois, eles foram para Munique, porque o pai dele foi contratado como professor da Faculdade de Direito da Universidade de Munique. E em Munique, ele foi estudando o Sommerfeld, que era um físico extremamente famoso, né? Tem vários livros publicados. E como era comum na época, as pessoas ainda fazem isso hoje, você passa, por exemplo, os 2 primeiros anos, ou 3, de repente, numa universidade, e você conclui o seu estudo em outra universidade. Então, foi o caso do Planck, que ele começou em Munique, depois ele foi para Berlim, onde ele estudou com Helmholtz e o Kirchhoff, né? E ele tinha uma formação muito forte em humanidades, e isso que explica o porquê deles terem essa visão também filosófica das coisas. Ele estudou em Munique, ele estudou num colégio, no ginásio, que eles chamam, né, no ensino médio, que ainda hoje existe, chama Maximilians Gymnasium, que é um colégio de elite, né, uma escola pública de ensino médio, do antigo 2º grau de elite, né. E eu só coloquei o fato que ele era pianista, porque ele realmente era um excelente pianista, tá? Bom, o que significa isso? O Maximilian Gymnasium é o mesmo lugar onde estou vendo Heisenberg, né? O Heisenberg é esse prédio que vocês estão vendo nessa imagem. É o chamado ginásio humanista, né? Como todos esses ginásios eram na Alemanha. Você tinha aula de latim, tinha aula de grego, né? Como nós falamos, grego é grego antigo, né? O grego de Aristóteles, o grego dos filósofos. Você tinha filosofia, né? E você tinha que ler os clássicos da literatura, né? Quando você estuda grego, você estuda latim, você estuda grego e latim lendo os clássicos da filosofia grega, mitologia, e você estudava os escritores da Idade de Ouro do latim, você estudava Cícero e esse tipo de coisa, né? É com isso que eles aprendiam latim e grego. Além disso, eles tinham que ler Kant, tinham que ler Herder, Schopenhauer, Goethe, Schiller, todos esses autores, escritores, filósofos, alemães, fazia parte da leitura obrigatória dos alunos que iam para o 2º grau na Alemanha, né? Hoje, obviamente, eles estudam ainda latim, né? Tem um pouco de filosofia, tem que estudar os clássicos da literatura, mas eles não leem mais Kant, Herder, ou Schopenhauer, esse tipo de autor, né? E, de novo, o Heisenberg,
o Heisenberg ainda ele tinha uma formação ainda mais forte nas humanidades comparado com Planck, porque o pai do Heisenberg ele era professor de grego na Universidade de Munique. Então, o Heisenberg, isso está na biografia dele, aos 12 anos ele lia os filósofos gregos em grego, né? Então, a gente, quando pensa um pouco nesses físicos, nesses matemáticos, a gente imagina que, a gente tem que imaginar que eles viviam num contexto histórico, eles vinham de uma família, né, de um ambiente cultural e familiar, onde estas coisas, latim, grego, filosofia, música, eram extremamente importantes, né? E também esperava-se deles, né, que eles fossem, que eles, quando você se tornava um professor, né, universitário, um acadêmico, esperava-se de você um conhecimento amplo em todas essas áreas, né? Então, você não bastava ser físico, matemático, você tinha que saber discutir filósofos gregos, você tinha que conhecer as obras dos principais escritores e filósofos alemães. Muito mais naquela época do que hoje, mas ainda existe isso, isso é muito forte no meio acadêmico alemão, essa postura de que o professor universitário tem que ter um conhecimento amplo que vai além daquele conhecimento específico da área dele. Então vocês veem que o sarrafo, né, já era bastante alto. Mas aí eu sempre começo perguntando para as pessoas, né, quando eu estou falando sobre isso, eu falo, olha, deixa eu perguntar, o que vocês acham que foi o maior intelectual alemão que já viveu, né? Eu não estou falando do maior físico alemão. Eu não gosto, na verdade, de muito dessa questão de comparar pessoas, mas se você perguntar para os alemães, né, a maioria dos alemães, quem foi o maior intelectual alemão que já viveu, todos vão ser unânimes em citar um nome, que eu imagino que vocês devam saber. É uma pessoa que escreveu sobre botânica, anatomia, física, meteorologia, geologia. Ele falava alemão, francês, italiano, inglês. Ele lia grego, lia latim, lia hebraico e traduziu obras de todas essas línguas. Ele escreveu sobre método científico, escreveu sobre filosofia, escreveu sobre as artes. E a principal obra dele, pelo qual ele é conhecido, né, é sobre um cientista que vende a alma ao diabo em troca do conhecimento. Você já deve saber do que eu estou falando, porque imagino que vocês conheçam essa obra, né, que é uma de 143 volumes das obras completas dele, que foram editadas nessa famosa Zofia Ausgabe, uma edição que foi feita pela Grã-Duquesa de Weimar, onde ele vivia, né? E a gente está falando, na verdade, do Goethe, né? Que é considerado por muito o maior intelectual pela amplitude, né? Ele é um polímata, ele fez coisas basicamente em tudo, né? Ele colocou um dedinho em todas as coisas do conhecimento da época dele. E é muito interessante, né? A gente lembrar o seguinte: quando você lê Fausto, tem uma parte inicial, o começo do Fausto, quando Fausto aparece pela primeira vez, ele fala, ai de mim, eu estudei filosofia, eu estudei jurisprudência, e a medicina e até filosofia, né? Mas ele fala, mas eu não sei nada, eu continuo tão ignorante quanto antes, esse tipo de coisa. E é muito interessante que o Goethe ele cita filosofia, jurisprudência, medicina e teologia, porque tradicionalmente na Alemanha as universidades são divididas em 4 faculdades: a faculdade de filosofia, de jurisprudência, de medicina e de teologia, né? Na época do Heisenberg, do Planck, a faculdade de filosofia incluía as ciências, ou seja, se você entrasse para fazer física, você ia para a faculdade de filosofia e você tinha que assistir aulas de filosofia, você tinha cursos de filosofia, né, disciplinas específicas de filosofia. Hoje mudou um pouco, né? Geralmente você tem uma faculdade de filosofia e separou-se, tem uma faculdade de ciências naturais. Então, você vai ter a faculdade de filosofia, faculdade de ciências naturais, mas você continua ainda tendo a faculdade de jurisprudência, a faculdade de medicina e a faculdade de teologia, tá certo? Levando em conta que o modelo alemão de universidade, que foi colocado pelos irmãos Humboldt, né, que é um modelo de universidade, o que é o modelo Humboldtiano? Ensino, pesquisa, casadas, né, indissociáveis, o ensino e a pesquisa. Humboldt, eram muito amigos do Goethe, perdão. Muitos amigos, eles se encontravam muito, trocavam muitas ideias.
Então, você tem um escritor que foi extremamente influente na história intelectual na Alemanha, muito ligado aos irmãos Humboldt, que basicamente desenharam o modelo alemão de universidade que até hoje existe, né? Isso faz com que a exigência sobre os físicos, sobre as pessoas que tratam para a faculdade de filosofia, fossem elas fazer filosofia, fossem elas fazer ciências naturais, exigia-se, esperava-se um conhecimento extremamente amplo, né, de filosofia e línguas clássicas, né? Ou seja, eles teriam que ser o que os alemães chamam de Gelehrter, né, o scholar, né, o estudioso, mas no sentido mais amplo da palavra, né? Você tem que não apenas conhecer os clássicos, como eu já falei, da literatura, os clássicos da filosofia, como você tem que ser capaz de discutir essas coisas, né? Então, quando a gente pensa, né, não depreciando o Planck, ou Heisenberg, ou Einstein, claro, né, eles eram realmente geniais, né? Eles eram pessoas assim que mudaram a história da física, mudaram a física. Mas essa formação filosófica que eles tinham, essa formação em humanidades, era uma coisa comum para todo cientista natural na época deles. Esperava-se que eles soubessem isso, né? Então, por isso que eu falo, quando você, naquela época, você ia para a universidade para se tornar um professor, né? A régua que media as tuas aptidões, ela era muito alta, né? Porque, de novo, hoje não, você pode entrar numa faculdade de ser um professor de filosofia, você não tem a menor noção de ciência, ser um físico, matemático, um químico, sem ter a menor noção de filosofia, e sem ser capaz, né, de conversar de uma maneira inteligente, que faz sentido, com pessoas de outras áreas, sobre áreas que não são aquela sua, né? Isso, na época deles, não era, não se não existia, não se esperava que as pessoas não soubessem. Claro, falar hoje nós temos muito mais coisa para aprender, sim, mas ainda hoje espera-se de um acadêmico que ele seja capaz de ter uma conversa inteligente, digamos assim, em todas as áreas do conhecimento. Então, quando a gente pega o Planck, que entrou para, né, que fez uma escolha pela física, né, ele até comenta, né, quando ele estava terminando os estudos dele em Munique, o professor dele, que era com quem ele mais trabalhou, que era o Philipp von Joly, disse: olha, a física é uma área fascinante, mas se você quiser ficar na física, né, praticamente eu não tenho o que fazer, já está tudo feito. Essa frase realmente é o Planck que fala isso, né, nesse vídeo que depois eu vou comentar sobre ele com vocês. Então ele falou: olha, eu escolhi física, né? Como eu poderia ter optado por história, por filologia, né? Filologia no sentido da época era letras clássicas, né? Mas o que me atraiu nas ciências exatas foi uma série de seminários do qual eu participei, né? Que é o fato de que a matemática pura, né? Sim, ela é maravilhosa, mas a física está relacionada ao meu interesse profundo em questões de filosofia. Isso é interessante, né? Falou, eu não optei para matemática pura e sim física, pois ela está relacionada ao meu interesse profundo em questões de filosofia, que, obviamente, questões éticas não podem ser respondidas de maneira puramente matemática. Isso ele disse em 1930, né, quando ele já tinha 72 anos. Então, é interessante que e tem uma fala do Heisenberg, que eu não transcrevi para vocês, mas tem um áudio dele no YouTube também, em que o Heisenberg falou: olha, chega um momento em que a matemática e a física não respondem mais às nossas questões. Por isso a gente precisa ir para a filosofia, né? E ele fala isso explicitamente, né? E o Heisenberg, de novo, ele é considerado entre os físicos, né, dessa época que mais afinidade tinha e mais sabia de filosofia, com exceção do Carl von Weizsäcker, que era um físico que foi aluno do Planck, que tinha formação em filosofia. O Carl von Weizsäcker, ele tinha formação em física, mas em filosofia também. E ele trabalhou muito mais com filosofia do que com física. Então, na verdade, o Heisenberg ele é considerado, de todos esses grandes nomes, o que mais sabia filosofia, o que mais interessava, embora esse interesse fosse comum a todos, né? E o Einstein também, mas o Einstein ele não tem muitas
assim, coisas escritas por ele a esse respeito, como tem do Heisenberg, né? Mas, de novo, o Heisenberg, ele começou a ler filosofia, né? Se ele entendeu, a gente não sabe, mas ele começou a ler quando ele ainda tinha mais ou menos 12 anos de idade, né? Mas é interessante o seguinte, né? Quando o Planck saiu de Munique e foi para Berlim, ele falou, olha, eu não, o professor falou para ele, não, então o Joly falou para ele, não tem mais o que descobrir na física. Ele falou, meu objetivo não é descobrir algo novo, mas entender as leis da física. E foi assim que em Berlim eu completei a transição da minha principal linha de pesquisa, que foi para as leis da termodinâmica. Também uma coisa super importante, se você perguntar para todos os historiadores que trabalham com Planck, né? O Planck, ele é conhecido, óbvio, todo mundo pela quantização, né, da radiação, pelo quantum de energia que a gente conhece, né, de radiação do corpo negro, mas a carreira dele é uma carreira dentro da termodinâmica. E o que o levou à quântica foi a termodinâmica, porque ele falou assim, ó, as leis da termodinâmica, elas se aplicam a toda a natureza, a todos os fenômenos da matéria, independentemente da matéria ser atomística ou não ser atomística. E principalmente a vida dele, né, a carreira científica dele em Berlim, foi uma busca pela compreensão do conceito de entropia. E uma vez que as leis da termodinâmica independem, né, de como a matéria está constituída, é isso basicamente que ele está dizendo aí, ele falou, olha, e a radiação, como é que eu calculo, como é que eu aplico o conceito de entropia à radiação? E foi isso que levou ao problema do corpo negro, porque, na verdade, ele não estava interessado em entender, ele meio que acabou encontrando a quântica no meio do caminho, mas ele não... O objetivo inicial dele, daquele famoso trabalho da radiação do corpo negro, é tentar aplicar as ideias do Boltzmann, né, da entropia como sendo o logaritmo da probabilidade de estado, onde probabilidade de estado não é probabilidade no sentido probabilidade que a gente conhece, né, entre 0 e 1, mas eles usam o termo probabilidade para se referir ao número de... Probabilidade é o número de estados, diferentes estados que dão o mesmo, estados microscópicos que levam ao mesmo estado macroscópico. Ele falou, olha, eu peguei a radiação do corpo negro, né, que eu estou dando 2 exemplos para vocês aqui, o nosso Sol e 2 barras incandescentes. Quando a gente olha um corpo brilhando, a gente consegue definir, por exemplo, que essa barra aqui, ela está mais quente, uma temperatura mais alta do que essa barra aqui, né, certo? Ela está um brilho mais para o amarelo, está um brilho mais para o vermelho, né? E basicamente essa radiação, né, esse brilho, quando você esquenta o material, né, é o que a gente chama de radiação do corpo negro. Sem entrar em muito detalhe específico do que é o corpo negro, como é que a gente cria em laboratório um corpo negro, mas os corpos, em função da temperatura, eles emitem mais luz num certo comprimento de onda do que em outro. Então, uma barra incandescente como essa, ela está emitindo radiação eletromagnética, luz, em todos os possíveis comprimentos, em grande parte, né, dos comprimentos de onda possíveis do espectro eletromagnético, né? O que diferencia é que a quantidade maior de radiação, o comprimento de onda daquela radiação que vai ser mais emitida, né, ela depende da temperatura. Isso é através desse gráfico, que muitos de vocês já devem ter visto, né? Eu vou só citar rapidamente que esses 2 gráficos são iguais, tá? A única diferença é que esse aqui está em escala normal, né, escala decimal, e isso aqui está em escala logarítmica. Mas, basicamente, o que está dizendo isso aqui é o seguinte, só para explicar, né, que é a fórmula de Planck, né, da radiação, do espectro de radiação. Quando você aquece um corpo a temperatura muito alta, ele vai emitir, né, uma distribuição de radiação de diferentes comprimentos de onda, só que o máximo né, vai ocorrer a um comprimento de onda muito menor, né, que está aqui na base para essa temperatura, que é aproximadamente aqui 1000 kelvins, ele vai emitir luz muito mais, né, porque o pico de radiação, ele vai emitir radiação de novo em vários comprimentos de onda, né, mas a maior intensidade é no comprimento de onda aqui da ordem de 2 micrômetros, né? E à medida que o corpo vai ficando mais frio, essa quantidade maior de radiação vai se deslocando cada vez mais para a direita da figura,
que é onde nós temos comprimentos de onda maiores e, portanto, luz mais avermelhada. Aqui a gente consegue ver, né, essa mesma figura, só que numa escala aqui diferente, escala logarítmica, para que a gente consiga colocar mais dados dentro do mesmo gráfico, mas são basicamente as mesmas. Vocês veem, por exemplo, corpos que estão a uma temperatura de 10.000 graus Kelvin, que são aproximadamente 9.700 graus Celsius, né? Vamos fazer 10.000 Celsius, que é pouca diferença. Você vê que o corpo emite muito mais radiação no ultravioleta, ou seja, a maior parte da radiação você não vê, não é uma radiação visível, né? À medida que você vai esfriando o corpo, você vai entrando no regime onde a radiação ela é mais emitida, mais fortemente emitida dentro do espectro visível, né? É por isso que quando você compra lâmpada, tem lâmpada fria, lâmpada quente, né? Na verdade, é um erro, porque a lâmpada fria, ela é fria pela cor, a gente associa a cor mais clara como cor fria, a cor mais para o vermelho como cor quente, né? Mas uma lâmpada, tipo, se a gente compra lâmpada fria, ela vem geralmente uma indicação em número em Kelvin, 6.000 Kelvin, 4.700 Kelvin, que é justamente o equivalente que seria daquela radiação do corpo negro. Um corpo negro naquela temperatura, ou um astro que seja naquela temperatura, ele emitiria uma luz mais naquele comprimento de onda, né? Por exemplo, vocês veem que 300 Kelvin, que é mais ou menos a temperatura do nosso corpo, né, nessa faixa, a gente emite, nós irradiamos, a gente está emitindo radiação, mas a gente está bem lá no infravermelho, né? Bem aqui longe do espectro visível. E para explicar isso, que é um problema, né, muito grande, o que o Planck fez? Ele assumiu, eu acho que vocês assistiram uma palestra que deve ter sido muito boa do professor Nelson Studart, né? Ele chegou numa equação em que ele falou, olha, eu vou calcular, seguindo as ideias do Boltzmann, eu vou calcular como é que eu tenho uma distribuição de diferentes níveis de radiação. Então ele pensou que, na verdade, os átomos eram como pequenos dipolos que ficavam oscilando e eles emitiam radiação em função da energia da oscilação, por assim dizer. Então ele pegou a ideia do Boltzmann, da entropia, do número de estados, e imaginou que a substância, o material que estava emitindo a luz, era formada de pequenos átomos que eram pequenos osciladores harmônicos, pequenos sisteminhas que oscilavam, né? E ele falou, olha, ao estudar a termodinâmica, eu fiquei extremamente impressionado com a teoria do Boltzmann, né, como a entropia como o logaritmo da probabilidade, como eu falei para vocês, né? Mas é uma probabilidade termodinâmica que a gente chama, não é probabilidade 0,1, é uma ideia, é uma palavra usada de maneira errada, né? Mas ele falou, mas eu percebi que isso só funcionava se eu conseguisse interpretar a radiação como sendo constituída por emissões de átomos com valores extremamente específicos, né? Ou seja, os físicos já conseguiam, na época dele, né, fazer modelos clássicos de radiação que fitavam bem essa parte da curva ou essa parte da curva aqui. Mas essa volta aqui, que parece uma gaussiana, uma curva gaussiana deformada, eles não conseguiam fitar. E foi ao fazer a quantização da radiação, falando, não, os osciladores eles não podem oscilar com uma frequência, qualquer frequência, eles têm que ter uma frequência que é um múltiplo de uma frequência fundamental, são os quantum de energia, os quantum de frequência, né? Ele falou, olha, inicialmente eu usei essa hipótese a muito contragosto, né? Uma vez quando ela ia contra a teoria atômica, mas não tinha o que fazer, porque essa teoria que eu fiz, ela condizia com os experimentos, com a realidade. Isso ele falou em 42, tá? Inclusive o título dessa palestra, né, revolucionária contra gosto, não é invenção minha, mas é um termo que se usou na exposição, sempre se usou na Alemanha, quando se refere a Planck, quando está se falando dessa exposição, né, que eles chamavam de revolutionär wider né, que é literalmente revolucionário contra a vontade, ou seja, contra a própria vontade, ou seja, ele não queria essa revolução, mas ele teve que fazê-la para que ele conseguisse explicar esse resultado experimental. E ele disse, né,
Isso aqui foi no final da vida, quando ele estava, né, fazendo aquele filme sobre como tinha sido a carreira dele, né? Mas ele disse que a introdução do plano de ação, né, isso em 1910, tá? Já tínhamos, né, o Einstein já tinha feito efeito fotoelétrico, a quântica, o Bohr viria com o modelo dele em 1911, a física quântica, como a conhecemos, ela viria em 1925, até 28, mais ou menos, com o Schrödinger e o Dirac, né, e o Max Planck disse em 1910, olha, a introdução desse quantum de ação H, né, a constante de Planck, que a gente chama, deve ser feita de maneira mais conservadora possível, ou seja, só nós devemos modificar, naquelas teorias que a gente conhece, somente aquilo que for estritamente necessário, né? E ele manteve essa postura até o final da vida, né? Por exemplo, ele disse aí em 42 que atualmente tudo que se faz em física é em teoria quântica, né? E essa teoria, ela é mais um passo na direção de uma compreensão melhor que nós temos da natureza. E muitos físicos, né, excelentes, ele usa o termo, na verdade, excelentes, acreditam que, né, baseados no como nós conhecemos a física hoje, a mecânica quântica deve ser o novo pilar da física, ela é o ponto final da nossa compreensão da natureza, ou seja, a quântica explicaria tudo. E ele diz, eu não pertenço a esse grupo. Eu acredito que a quântica ainda não esteja madura o suficiente para que possamos dizer que ela é a teoria final. Nós ainda precisamos abstrair e generalizar muitos conceitos para que a quântica seja tão satisfatória como teoria da natureza como a mecânica clássica, que agora nós estamos tendo que abandonar. Ainda há muito trabalho, há muito trabalho e muito caminho a percorrer para que possamos um dia chegar a um ponto final. Então, como é que a gente entende essa postura do Planck? Na verdade, como eu falei para vocês, o Planck, ele já era, quando ele fez a teoria dele, ele tinha 42 anos, em 1900. E o Planck, ele é considerado, assim, pelo ambiente que ele foi criado, o pai dele, inclusive, saiu de, saiu de Kiel, né? Porque, na verdade, a época que ele nasceu em Kiel fica no estado mais norte da Alemanha, que chama Schleswig-Holstein. Pertencia à Dinamarca, na época que ele nasceu. Ele era alemão, claro, mas era uma província, né? Um estado que pertencia à Dinamarca. Houve uma guerra, e essa guerra foi ganha pela Prússia e o Schleswig-Holstein foi anexada, passou por ser parte da Prússia. E o pai dele, a Prússia de Bismarck, né? O pai dele era totalmente contra, porque enquanto eles eram de Kiel, quando era Schleswig-Holstein, né? Era basicamente eles eram, vamos dizer, eles eram independentes, né? De qualquer tipo de coroa, esse tipo de coisa. Então, ele tinha uma postura, uma formação em casa, em que, por questões políticas, o pai dele, a família se mudou para Baviera, né, para o sul, para Munique, e ele é considerado politicamente uma pessoa conservadora, tanto que eles explicam o fato dele ter assinado aquele manifesto a favor da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, um pouco com essa ideia, né, da Alemanha como o país que gerou, né, assim, gênios como Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Goethe, e de uma certa maneira uma visão um pouco ingênua, né, dessa, né, dizem que foi depois ele se arrependeu de ter assinado isso aí, disse que ele foi ingênuo, principalmente pelo fato de que isso marcou muito a vida dele, é uma coisa que a gente precisa saber. O Planck teve uma vida extremamente marcada por tragédia. Ele tinha 4 filhos. O filho mais novo dele morreu no campo de batalha na Primeira Guerra Mundial. As 2 filhas, gêmeas, morreram ambas no trabalho de parto. E ele ficou com a esposa e um filho. Esse filho, que era o Erwin Planck, era deputado federal, né? Seria o deputado na época federal, na época do governo do Terceiro Reich. E esse filho dele é uma das pessoas que participou daquele famoso atentado do 20 de julho. Não, ele não era militar, né? Mas você deve talvez ter visto o filme As Valquírias, com o Tom Cruise, né? Que conta aquela tentativa de assassinato do Hitler, do von Stauffenberg, que era um major do exército alemão. E o filho do Planck, ele era um dos políticos que fazia parte do grupo de resistência
ao nazismo. E por isso o filho dele foi preso, foi condenado à morte. Existe uma carta muito bonita, muito tocante do Max Planck, já em 44, né, com seus 86 anos, escrevendo para o Hitler, pedindo clemência, dizendo, olha, meu filho é o único filho que eu tenho, né, eu sou uma pessoa de idade, tenho alguém, preciso de alguém que cuida de mim e da minha esposa, não sei o quê. Então ele está, em função do nome dele, da fama dele, né? E ele pedia se o Hitler poderia poupar o filho dele da execução, mas não, o filho dele foi guilhotinado, morreu, foi morto numa guilhotina. Para complicar a situação, isso foi em 44. Em 44, a casa dele, ele morava em Berlim, a casa dele foi bombardeada, né? Ele já tinham levado ele para fora, uns amigos, ele era, né, 86 anos, ele já tinha, levaram para uma região da Alemanha que era uma região rural, que não tinha muito problema de bombardeios, mas a casa dele foi bombardeada e ela foi completamente destruída. Ele tinha uma biblioteca onde ele guardava todos os livros, todas as correspondências dele, as notas de aula, os originais, os trabalhos, e se perdeu tudo, né? Foi tudo, não existe, não sobrou nada, na verdade, dos originais do Planck e da correspondência. Existem, obviamente, cartas que pessoas receberam dele, mas as respostas se perderam. E no final, já ele morreu em 47, com 89 anos, ele ele só se manteve vivo, ele só pôde ficar vivo porque alguns físicos, como a Lise Meitner, que estavam fora, estavam no exterior, mandavam comida para que ele e a esposa pudessem ter o que comer, né? Tem o nome de package, né? Os americanos eles faziam tipo uma cesta básica, um pacote que chama care, né? Que é uma sigla, e a Lise Meitner e outros físicos conseguiram fazer chegar essa comida, né, isso até o Planck, a esposa dele, para que eles tivessem o que comer. Então, ele teve uma vida marcada por muitas tragédias, né? E é muito interessante que ele, na verdade, havia o medo pelo fato dele não ter aderido ao nazismo, né, não ser nazista, não ter nunca defendido as ideias do Terceiro Reich. Pelo contrário, quando ele pôde, ele ajudou colegas, né, que estavam sendo perseguidos. Chegou-se a pensar que seria melhor tirá-lo da Alemanha porque ele corria o risco de ser morto, né, de ser preso pelo regime. Só que havia uma questão, um cálculo político aí bastante grande, né? E esse meu colega, o Dieter Hoffmann, que estudou muito a história dele, me disse, ele era uma figura tão conhecida na Alemanha e fora da Alemanha, e ele era uma pessoa muito conhecida também pela capacidade administrativa. Ele era o grande nome da física na Alemanha. Ele era o diretor da Kaiser Wilhelm Gesellschaft, que depois virou o Instituto Max Planck, né? Quando terminou a guerra, depois, quando a Kaiser Wilhelm Gesellschaft, que tem os institutos do imperador Kaiser Wilhelm, imperador Guilherme, que era o centro de pesquisa de ponta, né? Só pesquisa. Einstein, né? Todo esse pessoal, eles faziam parte do Kaiser Wilhelm, dos vários Kaiser Wilhelm Institute que tinham. E ele era o presidente desse Kaiser Wilhelm Institute, de novo, depois da Segunda Guerra. Quando ele foi reorganizado, ele foi renomeado como Instituto Max Planck, né? A Sociedade Max Planck, até hoje, dirige o Instituto Max Planck. Ele também foi presidente da Sociedade Alemã de Física, DPG, né? Deutsche Physikalische Gesellschaft. Essa capacidade dele, ele é uma pessoa que contribuiu muito para o estabelecimento da física na Alemanha, do ponto de vista, não apenas do ponto de vista científico, como do ponto de vista burocrático, organizacional. Então havia o cálculo político que, caso os nazistas, né, o regime do Hitler o prendesse ou eventualmente o matasse, matar muito, é pouco provável pela idade dele, mas o prendesse, isso ia pegar tão mal no mundo afora, né, que ele falou, não, é melhor deixar ele quieto, ele é uma pessoa já de idade, então ele não mexeram com ele, digamos assim, mas ele realmente teve
ele teve um final de vida muito complicado em função dessas né, das perdas que ele teve do filho, da destruição de toda a casa dele e tudo mais. E ele disse, né, isso eu gostaria de falar para vocês, ele tem esse livro, esse vídeo que vocês podem encontrar no YouTube, que eu aí estou colocando, né, como o linkzinho aqui. Se vocês procurarem no YouTube por esse, eu posso mandar depois o PDF dessa apresentação para vocês. Você escrever essa palavra que Reinhard Max Planck, que é um título, né, que é os conselheiros, né, na época, o rei tinha conselheiros, mas nessa época não tinha mais rei, obviamente, mas o título se manteve. Isso em 42 pediram para que ele fizeram um filme sobre ele falando sobre a vida dele, né? E é um vídeo de 20 e poucos minutos que ele foi descoberto não tão recentemente assim, mas ele ficou, eu acho que nos anos 80 acharam uma cópia desse vídeo. E naquele livro primeiro que eu mostrei para vocês, que é à disposição, existe uma transcrição dessa fala dele. E ele falando, né, da física, ele fala, apesar de insatisfatória, né, uma situação, porque ele acredita que a mecânica quântica não, né, não explica as coisas como ela deveria explicar, como a mecânica explica. Do ponto de vista prático, ele acha que a situação é muito boa, porque significa que a gente nunca vai ter uma teoria final, a gente sempre vai estar procurando, né, uma coisa para tentar entender a natureza, para tentar explicar a realidade. Seria muito ruim se isso não acontecesse, porque nós não teríamos mais problemas para resolver. Ele diz, e poderíamos descansar, mas descansar é estagnação. Estagnação é morte, cientificamente falando. Então, o Planck, né, um dos motivos que nós não temos esse vídeo dele que tem no YouTube é muito importante, porque o Planck, em função da idade, ele muito poucas vezes ele teve uma manifestação pública sobre aquilo que ele pensava, sobre as ideias, né? Ele tinha esse problema com a quântica, ele nunca aceitou realmente a mecânica quântica, mas, infelizmente, como eu falei, tudo que ele tinha se perdeu na guerra, todas as anotações, as notas, as coisas os diários, onde ele, né, ele escrevia as coisas que ele pensava, se perderam. Então, muito do que se sabe do Planck, né, diferente do Heisenberg que escreveu, diferente do Einstein, que tem muita coisa escrita, né, é sobre aquilo que as outras pessoas que conheciam o Planck falam dele, né? Mas ele sim, ele foi uma pessoa que, a muito contragosto, né, como ele mesmo diz, ele teve que introduzir uma hipótese da quantização da energia para explicar a radiação do corpo negro. Em 1912, quando ele criou uma equação, né, que é hoje chamada equação de Fokker-Planck, que é uma equação de distribuição de probabilidades, né, de um sistema que está sujeito a ruído, digamos assim, a certas aleatoriedades, né? Ela chama-se, é uma equação que ela foi descoberta 4 vezes independentemente por 4 pessoas diferentes, pelo Fokker, pelo Planck, né? Por isso que ela chama equação de Fokker-Planck, com 1 ano de diferença. Depois ela foi deduzida rigorosamente pelo Kolmogorov, que era um estatístico, físico, matemático russo, e pelo Fischer, que era um biólogo muito famoso na área de genética, e também, sem saber dos trabalhos, ele deduziu essa equação em 38, se não me engano, como agora foi em 31. A equação de Max Planck, né, desculpa, a equação de Fox-Planck é uma tentativa do Planck de tentar explicar a radiação do corpo negro sem apelar para a quantização da energia, né? E o que é mais incrível é que ele deduziu uma equação partindo de uma premissa errada, ou seja, ele queria uma equação que mostrasse que é possível explicar a radiação do corpo negro sem utilizar a hipótese da mecânica quântica, da quantização da energia, mas ele chegou numa equação que hoje é extremamente usada na área de sistemas complexos, em sistemas de muitas partículas, tanto que existem livros sobre a equação de Fokker-Planck, é uma equação extremamente importante para descrever a distribuição de probabilidade
de estados de um sistema complexo. Então, partindo de uma premissa errada, ele estava tentando ainda mostrar que havia uma maneira de manter as ideias da mecânica clássica, né, para explicar a radiação do corpo negro, né, através da introdução de elemento de um termo de ruído, de uma aleatoriedade na equação. Então, ele nunca realmente aceitou, mas nós temos que entender, como eu falei para vocês naquele primeiro quadro que eu mostrei, o Max Planck, ele teve toda a formação dele, adulta, né, como físico, depois como professor, já é uma pessoa extremamente bem estabelecida em 1900, é um dos principais nomes da física. Ele, na verdade, ele é o primeiro professor de física teórica da Alemanha, porque até o Planck não existia física teórica, existia física. E a física esperava-se dos físicos que eles fizessem experimentos, que eles fizessem, né, que eles trabalhassem em laboratório. Tanto que o Boltzmann começou trabalhando fazendo experimentos. Né? O Boltzmann em Berlim ele estudou com Helmholtz fazendo experimentos em eletromagnetismo. E a primeira cadeira ou cátedra especificamente teórica da física foi a de Planck, né? E então e o Heisenberg até fala, né, quando perguntam para o Heisenberg, depois, em 1968, foi feita uma entrevista com o Heisenberg, perguntam para o Heisenberg, mas como é que você fez a mecânica, como é que foi a questão da mecânica quântica, essas coisas, né? Ele falou, olha, eu só consegui, vamos dizer assim, fazer o que eu fiz porque eu nasci, né, em 1901. Eu era muito jovem. Nós, quando jovens, você não tem maturidade, você ainda não tem uma postura estabelecida para você falar, não, eu não vou, de uma certa maneira, conspurcar a minha reputação, porque eu não tenho reputação, eu comecei agora, então você tem a liberdade de fazer as coisas mais loucas possíveis, sem para isso ter que, né, está dizendo assim, olha, se eu fizer isso, vai acabar com a minha carreira. Bom, você não tem carreira, então você pode fazer qualquer coisa, basicamente isso que ele disse. Ele disse que foi possível a mecânica quântica por causa disso, né? Porque falou, olha, o Planck era uma pessoa extremamente conhecida, uma pessoa que dificilmente teria dado esse passo que nós demos, porque ele era né, assim, usando um termo, né, o capo de tutti capi, né, da física alemã da época. Ele realmente era o físico e se manteve durante muitos anos o físico mais respeitado da Alemanha, né? Então, para a gente entender, né, essa postura dele, a gente tem que ver que ele foi na verdade um cientista, né, um físico que viveu essa transição entre a física clássica e a física moderna, né? Mas ele sempre se manteve preso aos valores tradicionais, que ele veio, na verdade, da formação intelectual dele, da formação familiar dele. Ou seja, ele era de uma família que pertencia à época à elite política e intelectual, né, da Alemanha, né? E ele tinha uma visão bastante conservadora, né, de como fazer física, de como se portar enquanto cidadão, né? E apesar de ser, né, considerado o maior nome, desculpa, o mais respeitado de todos os físicos da primeira metade do século XX, né, e procurar depois do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, dele ter apoiado e visto a insanidade que foi aquele do filho ter morrido, o filho mais novo dele ter morrido em um campo de batalha, e por ter tentado ajudar físicos que estavam sendo perseguidos, ele não sofreu perseguição pelas autoridades nazistas, né? Ele foi também considerado excelente administrador científico, né? Como eu falei para vocês, a Kaiser Wilhelm Gesellschaft, que hoje são chamados Sociedade Max Planck, que é a mantenedora dos institutos Max Planck, ela foi, né, durante muito tempo, durante quase todo o século, primeira metade do século XX, foi ele que dirigiu a Kaiser Wilhelm Gesellschaft, também a Sociedade Alemã de Física, né? Mas a vida dele foi marcada por muitas tragédias, né? Como eu falei para vocês, a perda dos filhos, a perda das filhas, a perda de todos os bens durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o Planck ele é uma figura que, como os físicos da época dele, que tinha uma formação
que hoje eu acho que falta muito na nossa formação, né? Que é uma formação mais humanista, né? Que a gente realmente pare para pensar nos fundamentos, naquilo que a gente faz. Por que que a gente faz física? Aonde a gente quer chegar? O que que isso que a gente está fazendo nos diz da realidade do mundo que nos cerca, né? Embora, claro, tenha tecnologia é importante, né? Existem pessoas que não estão pensando nesse tipo de questão, mas é através desse tipo de questão, é pensando nessas questões que a gente acaba estendendo, né? A física aplicada, a filosofia aplicada à física requer que a gente domine, obviamente, antes de tudo, a física, né? E isso que eu falo muito para os alunos, porque às vezes os alunos têm um pouco essa visão que, ficar fazendo filosofia, sentar embaixo de uma árvore, ficar pensando, né? De onde vem, para onde voa, esse tipo de coisa. Eu falo, não, se você quer estudar filosofia da ciência, filosofia aplicada à física, você precisa saber física, você precisa saber, né, o estado da arte da física, para que você, com isso, possa tentar, como Heisenberg diz, avançar a física. Chega um momento que a física não dá mais conta, você tem que ir para a filosofia, porque ela permite que você vá além nos seus questionamentos, né? E para isso entender o que, que a física nos diz a respeito da nossa realidade. Bom, eu acho que o que eu tinha que falar era basicamente isso, né? Como eu falei, tem coisas que o Heisenberg diz que a física e a matemática não são capazes de resolver, e o Heisenberg também diz, né, que ela aponta muitas vezes os caminhos para novos questionamentos, né? E essa proximidade, né, foi extremamente importante, esse pensar filosófico da ciência, porque em menor medida, ela influenciou muito o Planck, ela influenciou muito, na verdade, o Planck e o Einstein, que eu digo em menor medida no sentido que a gente não tem muitos trabalhos por eles escritos sobre esse tipo de coisa, né? O Einstein, porque ele não escreveu muito sobre isso, o Planck, porque muitas coisas que ele escreveu e nunca publicou acabaram se perdendo, e o Heisenberg, que realmente escreveu bastante sobre esse assunto e sempre teve um interesse muito grande em filosofia, né? E, e eu também acredito, né, quem sou eu, não estou me comparando a esses três grandes nomes da física, mas eu acredito que sim, se a gente tivesse na nossa formação de físicos um pouco mais de filosofia, a gente conseguiria, a, a, a gente aprenderia a questionar muito mais as bases, os fundamentos da nossa ciência, né? Coisa que hoje a gente praticamente faz muito pouco, né? Nós estamos naquela fase do shut up and calculate, né? Cala a boca e faz as contas. Bom, o que eu gostaria de falar para vocês do Planck é basicamente isso, então, só agradecer, né, mais uma vez pelo convite, muito obrigado pela paciência e pedir desculpas, né? Como eu falei, eu sou um físico teórico, eu não sou filósofo, sou apenas um diletante, né? Eu gosto muito de história e de filosofia, mas eu espero ter trazido um pouquinho dessa história do Planck para vocês, para que a gente consiga entender, né, essa resistência dele frente à mecânica quântica, né? Nunca devemos esquecer que os cientistas são homens do seu tempo, né? É impossível dissociar o trabalho de qualquer cientista do ambiente, do momento que ele vive, da cultura na qual ele está inserido. Então, muito obrigado, e se você tiver alguma pergunta, eu vou ficar feliz em poder responder. Professor Silvio, muito obrigado, belíssima apresentação, nos dá aqui uma ótima introdução ao Planck, cidadão, pai de família, e o vínculo de tudo que ele produziu em ciência, a partir do seu apego à tradição, do seu apego ao determinismo. Isso em resumo, muito boa mesmo a apresentação. Ótimo momento aqui para a gente abrir para uma discussão. Nós já temos algumas mãozinhas levantadas. Sim. E eu vou abrir aqui. Parece que o primeiro é o professor Zé Vieira. O professor Zé Vieira, pode ficar à vontade. E, na sequência, o Pedro Rosa. Professor Silvio Darman, né? Darman. Damen, né? O H ele só faz o A ficar comprido, ele não pronuncia o H. Ele não pronuncia Damen. Não, é Damen, não. Damen. Germânico, né? Eu estava vendo aqui, você tem uma vasta produção em contatos com a Alemanha, com grandes pesquisadores. Parabéns pela sua obra
e pela sua apresentação e incentivo a nós, pelo menos a mim, iniciante na filosofia da ciência. Na visão do senhor, qual seria a maior contribuição da filosofia e da história para o ensino das ciências? Eu acho que a pergunta, assim, a pergunta excelente, eu não sei se eu consegui dar uma resposta curta, mas eu quero dizer é que eu acho que nós perdemos muito quando nós não ensinamos aos nossos alunos nem história nem filosofia da ciência. A ciência nasceu na Grécia, né? Por que a ciência nasceu na Grécia? Isso é uma coisa que as pessoas não têm, porque foi eu falo um pouco que eu sei de filosofia, né? Quando os gregos começaram a procurar explicar os fenômenos da natureza, né? Usando a razão, usando a lógica, né? Claro que eles acabaram fazendo um monte de coisa errada, porque eles colocaram a razão tão acima do experimento que eles faziam, né? Chegaram a conclusões baseadas, eles não faziam experimento, na verdade, eles chegavam a conclusões baseadas simplesmente nas regras da lógica da razão. Mas quando a gente entende que que para mim, todo conhecimento começa na filosofia, começa no questionamento, né? Eu acho que a melhor contribuição que nós podemos ter é dando para os nossos alunos um curso básico de filosofia e de história para mostrar como a filosofia sempre foi, né, a mola propulsora do questionamento. Como o questionamento começa com a filosofia. E eu acho que os nossos alunos, eles não têm muitas vezes a noção, né, de que esses questionamentos, eles foram se perdendo na medida em que a ciência foi se tornando, evoluindo tanto, né, que passou a ter esse caráter muito mais tecnológico do que questionador, né? A ciência sempre questionou o porquê das coisas. Mas hoje a gente entrou numa fase da ciência que é muito, tem que fazer isso aqui, para que serve? Para que nós vamos usar isso? E eu acho que a história ela é muito importante, porque a gente, lendo, né, um pouco da história da ciência, da física, a gente percebe que os caminhos, muitas vezes, eles acabam chegando num beco sem saída, né? Nós temos a impressão, eu falo muito para os alunos, eles falam, olha, você pega o livro já foi depurado, se você pegar um livro de relatividade hoje, né, teoria da relatividade, ele já tem muita coisa que já foi depurada, coisa que já deduz as equações de um jeito diferente, que não foi o jeito que o Einstein deduziu, porque descobriu-se que desse jeito é mais fácil, né? Mas, por exemplo, a teoria da relatividade geral de Einstein, que é a teoria de gravitação, ela levou 10 anos para ser feita. E até o Einstein chegar na equação de campo, na equação da gravidade dele, ele foi muito tentativa e erro, ele ficou tentando ajustar certo aqui, certo ali, até que ele chegou numa equação que dava certo. E daí ele introduziu um termo lá, que é o termo cosmológico, né? Eu estou fugindo um pouco do assunto, mas ele falou, foi um erro, depois descobriu que não foi erro coisa nenhuma, que o universo está realmente se expandindo. Então, eu acho importante que as pessoas, talvez a melhor contribuição que a gente tenha que dar, que a filosofia e a história possam dar aos alunos, é mostrar que a ciência é algo que se faz num contexto histórico, num contexto cultural e num contexto social, né? Se nós estudarmos esses grandes físicos, a postura deles em relação à ciência, as questões que eles trataram, eram perguntas que tinham muito a ver com o contexto da época, né? Então, acho que a gente olha para o passado, né, com esse privilégio de poder olhar para o passado e ver o que aconteceu. A ciência que nós estamos fazendo hoje, daqui a uns anos, vai ser o passado. Então, a gente vai conseguir entender que muito daquilo que a gente está tentando fazer hoje, que a gente pretende fazer hoje, que a gente gostaria de fazer, é muito ditado pelo ambiente que nós vivemos, pelo meio social que nós vivemos, pelas questões econômicas que nós temos na nossa frente. E eu acho que a filosofia, a história, elas podem mostrar isso de maneira muito clara, associando
justamente essas descobertas, essas coisas, com, né, a filosofia e a história da época. Não sei se eu consegui responder muito bem a sua pergunta, mas tá tem som. Eu concordo, sim. Eu acho que a abordagem histórico-filosófica é um caminho que dá significado, por exemplo, à questão da matemática, né, que às vezes é muito árida, né? Então, assim, para poder o aluno abrir a cabeça e entender como se foi gerado aquele conhecimento, quais foram as etapas, quanto tempo levou, isso tudo não pode ser dissociado da história. Assim, então, eu concordo nesse sentido. Até a questão da visão platônica, né, da matemática. A matemática, ela é uma coisa da nossa cabeça, ou ela está ali, ela está na natureza, a matemática ela é inventada ou ela é descoberta, né? Existem também essas questões, né, que são muito interessantes. Exato. Professor Silvio, se você quiser fechar a sua apresentação, eu acho que você nos verá melhor e nós o veremos numa tela maior também. Sim, obrigado. Ótimo. Quem levantou aqui a mãozinha manifestando foi o Pedro Rosa. Pedro, por gentileza. Boa tarde, professor Silvio, agradecê-lo de coração, né, pela apresentação ótima. Feliz que o senhor tenha aceito, né, esse convite que eu indiquei para o professor Eduardo. Eu acho que foi realmente um ganho aqui para a gente. Fiquei triste de saber que teve essa destruição aí dos escritos aí do Planck, porque uma das questões que eu estava tentando responder é se houve uma influência forte da filosofia, principalmente do Santo Agostinho, Tomás de Aquino, né, no pensamento do Planck, né? Se teve, porque a gente estudou o capítulo 6 e viu que tem essa questão, mas acho que a gente não sei se consegue responder, não sei se o senhor teria alguma pista, né, se teve essa leitura, né? Eu particularmente eu não sei, mas esse meu colega, o Dieter Hoffmann, que é um grande historiador, um grande pesquisador, ele é berlinense, ele vive em Berlim, trabalhou muitos anos no Instituto, está aposentado, mas foi muitos anos no Instituto Max Planck para a História da Ciência. Ele tem acesso a muito material que muitas vezes não é o material do Planck, é o material das pessoas que tiveram contato com o Planck. Por exemplo, um aluno do Planck foi o Max von Laue, que é um físico muito famoso, foi prêmio Nobel de Física. O Max von Laue, ele é o Planck teve 2 alunos de doutorado, o pessoal até comenta, ele nunca teve muito aluno e tal, mas o von Laue, não me lembro do nome do outro, é um físico, um prêmio Nobel também, mas agora não fugiu o nome, mas os 2 alunos dele de física foram prêmios Nobel, né? E existe muita coisa, eu acredito, do von Laue a respeito do Planck. Eu vou perguntar para esse meu colega, para o Dita, se ele tem alguma formação. A única coisa que eu posso te dizer é que eu sei que ele era de família luterana, né? E ele sempre foi uma pessoa muito apegada, religiosa, digamos assim, né? Não, né? Diferente do Einstein, o Einstein era judeu, mas é aquele judeu alemão que era totalmente secular, né? Não tinha qualquer ligação com o judaísmo, de uma certa maneira, de ir em sinagoga, né? Ele disse que ele começou a ir. O Einstein até comentou que ele descobriu que ele era judeu quando começou a perseguição nazista, né? Mas o Planck ele vinha de uma família conservadora. Então, o que eu posso dizer, isso implica também uma formação religiosa e um respeito a certas normas, como participar dos cultos, das missas, esse tipo de coisa. Mas eu não sei se existe uma relação direta com as obras de Santo Agostinho, né? Foi o Santo Agostinho que você comentou, mas eu vou perguntar para o Dita se ele tem algo que ele possa me indicar. Porque muitas vezes tem muita coisa em alemão também, às vezes é difícil. Essa é uma outra... Eu posso dar a continuidade, Claro. se o Eduardo permitir? Sim, Pedro. Sim, uma outra questão também que eu estou tentando responder, e aí o senhor deu uma pista boa, que é a equação de Fokker-Planck em 1912.
Porque o Poincaré, ele vai escrever um artigo em 1912, e ele mostra de 3 maneiras distintas a necessidade, né, da quantização do Planck. E aí, justamente, eu também queria investigar se houve essa leitura, né, que o Planck possa ter feito desse artigo específico do Poincaré. Talvez seria uma questão para levar para o seu amigo na Alemanha se tem esse contato, porque essa é uma questão que eu acho fundamental para a história da física. E também se a gente consegue trazer essas traduções diretas do alemão para o português, se perde do ponto de vista da compreensão, se passar para o inglês. Não sei qual a sua opinião sobre isso, professor. Olha, geralmente as traduções que eu conheço são muito bem feitas, né? Assim, tradução é um negócio bastante complicado. Eu conheço, por exemplo, traduções do Kant, por exemplo, português, né? As que eu conheço, por exemplo, do Valério Roden, que eu conheço, tem uma também da Calouste Gulbenkian, né? Aquela edição da Calouste Gulbenkian, que eu particularmente acho muito boas. Eu tenho a Crítica da Razão Pura em alemão, né? E às vezes pouco que eu leio, eu comparo, falo, realmente porque vocês são filósofos, vocês sabem, né? Tem aquela questão da acepção verdadeira da palavra, o que isso quer dizer. E as traduções que eu já vi de textos do Einstein e do Heisenberg para o inglês são muito boas. Tá. São muito, muito boas. Né? Eu não sei em português, eu acho que não tem muito. Estava conversando com um colega, o Adilson, que é professor da UFSCar, o Adilson de Oliveira, ele disse que teve um texto do Heisenberg que foi publicado pela editora Contratempo, mas eu não saberia dizer se... Eu conheço uma tradução de um texto do Einstein, que foi editado uma vez pela editora Zahar, acho que é Como Vejo o Mundo, acho que é aquele livro. Sim. E tem tanto erro de tradução. É a contraponto, né? Da contraponto do Heisenberg. Isso, é do Heisenberg. A parte e o todo. Isso, a parte toda, das Ganz und der Teile, um livro famoso dele, isso. Eu não posso julgar que eu nunca vi, mas eu vi uma tradução antiga do Einstein que não passou por revisão técnica, e é muito complicado. Porque ele usa termos que a pessoa traduz literalmente, assim, algumas coisas que você... Depois, como eu sei alemão, eu falei, acho que ele quis dizer isso, daí eu pensei, não, o que ele está aí? Fazer a tradução reversa, traduzir completamente. Mas assim, Pedro, se você tiver acesso a obras em inglês... Sim. Tem. Olha, as traduções que eu conheço são muito boas, muito bem cuidadas, muito bem, né? Até porque você tem muito desses alemães que eles, em função do nazismo, eles fugiram, eles fizeram a carreira nos Estados Unidos, então são confiáveis. As da Calouste Gulbenkian, as poucas coisas que eu conheço também são muito confiáveis. Ótimo, muito obrigado, professor. Né? Mais algum dos colegas gostaria de fazer pergunta ao professor Silvio? Se não tiver, eu vou fazer uma pergunta aqui. Enquanto isso, você se manifesta. Professor Silvio, eu gostaria de ouvir a sua opinião pessoal a respeito de uma questão aqui. Sempre que a gente ouve alguma coisa sobre o Planck, ou lê algo dos seus comentadores, parece-me que é esta a imagem que sobrepõe as outras imagens de um Planck que é conservador, que é tradicionalista, que ainda está apegado às questões da física clássica. Isso como tem aqui no título da sua fala, foi um revolucionário a contragosto. Mas eu queria verificar de você mesmo se você concorda, apesar dele ter colocado várias vezes no papel que tinha uma resistência a essas mudanças. Sim. Agora, eu fico perguntando assim, até que ponto, se de fato ele foi um revolucionário a contragosto, ou se por trás de todo o seu trabalho tinha uma espécie de sem querer querendo. Por que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Olha, ele tem um texto lá nos ensaios aqui, autobiográficos, em algum momento ele diz assim, olha, houve um momento que eu era muito reticente, por exemplo, às ideias do Boltzmann. Eu era apegado ao energetismo
E eu, por exemplo, eu não concordava com a noção de átomo tal como era posta pelo Boltzmann. Ele coloca isso literalmente. Com o postulado da quantização de energia, ele dá um passo atrás e vai dizer o seguinte, não, mas coaduna muito mais com a ideia de átomo do Boltzmann que qualquer outra ideia que não seja uma ideia, que seja uma ideia contínua. As coisas se dão em pacotes discretos de energia. Então, concordo agora com o Boltzmann. E até fizeram as pazes, né? Eles não eram muito bem atrelados, e depois o Boltzmann começa. Ele diz que o Boltzmann começa a concordar e olhar com os bons olhos o seu trabalho. Depois disso, nós temos outras histórias, por exemplo, como a equação Fokker-Planck, a quantização de energia, a admissão da imagem do átomo, do postulado do átomo. Então, a gente vai verificar assim, que por mais que a gente olhe como um Planck tradicionalista e ligado ao passado, e sofrendo uma tensão entre a tradição e a modernidade, ele deu passos significativos rumo à modernidade. Então, será se esse termo revolucionário, a contragosto, efetivamente se aplica bem ao Planck, na sua visão? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, eu acho que o Planck ele era, antes de tudo, um cientista, né? Você é um cientista, você tem que, em algum momento, abrir mão daquilo que você acredita e falar, não, eu estava errado, né? Eu errei, tem coisas que realmente... E você vê que ele fala que a mecânica quântica estava respondendo perguntas que a mecânica clássica não conseguia. Eu acho que talvez o que ele estivesse referindo naquela fala dele que eu coloquei é que tipo assim, que tal, eu não sei, eu estou imaginando que a pessoa fala, não, agora a mecânica quântica tudo vai explicar a mecânica quântica. Fala, não, peraí, vamos com calma, né? Então, sempre vai ter alguma coisa que a gente vai estar descobrindo, isso, e eu espero que seja sempre, se a gente parar, a gente morre. Então, eu acho que ele teve a coragem, apesar dessa formação conservadora dele, esse tipo de coisa, ele ser um homem, ele é um físico formado no século, formação de física dele no século XIX, segunda metade do século XIX, ele teve a coragem de publicar o trabalho dele, falou, não, olha, eu não sei explicar, né, mas funciona, né, a gente tem que entender por que está funcionando. Inclusive, eu não cheguei a comentar, ele foi um dos grandes incentivadores do Einstein, ele foi uma das pessoas que ajudou a trazer o Einstein para Berlim, ele era um grande defensor da teoria da relatividade de Einstein. Então, eu acredito que talvez bem o que foi falado, sem querer, querendo, né, no fundo ele falou, olha, né, se eu for sincero comigo, sendo sincero comigo mesmo, eu tenho que assumir esse pote para que, né, agora, cabe aos outros agora tentar explicar por que é assim, né, eu não consigo entender, eu não sei por que é assim, mas funciona, né. Então, eu acho que ele acabou sendo levado por isso. Ele, tecnicamente, é uma pessoa muito boa, né, foi através, existe um livro de termodinâmica dele, um livro texto de termodinâmica, que é excelente, ele realmente ele era considerado por todos os físicos da era como um termodinamicista, né? Ele era o papa da termodinâmica na Alemanha. E então acho que ele foi realmente uma pessoa que ele teve a grandeza, vamos dizer, intelectual, né, de não falar, não, essa é a minha teoria, eu não quero largar dela, não, é ela, né, tentem explicar e no fundo ele acabou sendo um instrumento de uma revolução sem talvez querer ter sido, né? Mas, de novo, acho que o lado físico dele falou mais alto, né? Cientista, de moral, ético, falou, não, né, eu não vou dizer que isso está errado porque funciona, né? Ele é honesto o suficiente para dizer que não sabia o porquê funcionava, mas que funcionava. Então, acho que ele no fundo, no fundo, foi um contragosto, entre aspas, né? Eu concordo com a tua. Mas muito bem, muito obrigado, professor Silvio. Parece que não tem ninguém inscrito aqui mais. Eu gostaria de reforçar aqui os meus agradecimentos, dizer que foi um momento importantíssimo para nós. Eu acho que essa introdução
coisa física, da produção do cientista, mas atrelar também a sua história de vida, a sua biografia, para que a gente possa entender esse background do autor, ela é muito importante. Isso aqui vai ficar gravado, vai ficar exposto no canal, muitas pessoas vão ter acesso. Eu espero que seja um grande contributo para aqueles que venham estudar a planta. Então, eu passo aqui para a gente poder fechar a palavra para você, para dar os últimos pronunciamentos, e esperando que numa outra oportunidade, sobre outro tema, você possa voltar a estar aqui conosco. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, é sempre bom, né? Como eu disse, eu não sou filósofo, sou um diletante, eu gosto e leio a respeito, mas tenho certeza que eu tenho muito a aprender com vocês também. E vocês têm meu e-mail, né? Qualquer coisa, me escrevam, pode, né? Se tiver dúvidas, alguma coisa, ou indicação de literatura, só me escrever, eu vou responder com bastante prazer. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Ótimo, ótimo. Gente, então, obrigado a todos vocês que estiveram aqui até agora. Nos encontraremos nas próximas semanas. Essa semana que vem, o professor José Vieira está aí, eu encontro com ele em Salvador, estarei lá no encontro da FISC. E talvez a gente almoce domingo juntos lá, né, José Vieira? Certamente, sim. Você vai gostar da capital da Bahia. Salvador da Bahia, né? Como era chamado. Ótimo. E você vai amar aqui as praias, principalmente, as pessoas também. Gente, então, olha, bom final de semana antecipado. Tudo de bom para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, professor Silvio. Obrigado, professor Silvio. Um grande abraço. Obrigado.